Lourdes Serrazina, da Universidade de Lisboa. Eu vou ler um trechinho aqui. A professora Maria de Lourdes Serrazina é doutora em Educação Matemática pela Universidade de Londres, 1998. Possui mestrado em Educação Matemática pela Universidade de Boston, Estados Unidos, 1984, e licenciatura em Matemática pela Universidade de Lisboa, 1972. Além disso, ela tem outras atribuições do currículo que ela vai mencionar e vai fazer parte dessa conversa informal, porque a ideia foi não dar uma palestra para os alunos da pós-graduação do programa de Univale, e sim conversar informalmente sobre pesquisas em educação matemática. Tá? Então ela vai conversar da trajetória, da experiência dela em pesquisas no campo da educação matemática. Seja bem-vinda, professora. Então, obrigada. Boa tarde a todos. Vamos lá atrás. É uma grande responsabilidade estar aqui à frente desta plateia, mas eu vou tentar dizer alguma coisa. Eu sou professora aposentada neste momento da Escola Superior de Educação de Lisboa. A Escola Superior de Educação em Portugal, as Escolas Superiores de Educação formam professores para os anos iniciais. Eu sei que todos vós são professores de matemática, portanto não são propriamente os anos iniciais. Mas eu estava a falar com a Rossana há bocado e estava a dizer, ela disse, até disse para eu voltar a dizer o meu percurso, porque eu também, como viram, sou licenciada em matemática mesmo. Portanto, quando eu acabei em 72, ainda não havia educação de matemática em Portugal, não se falava muito nisso. Nesse ano começou a licenciatura em matemática para ser professor, portanto, que a gente chamava na altura ramo educacional, mas eu, como já estava a acabar, portanto a licenciatura era 5 anos, eu fiz licenciatura em matemática. E porque também não sabia se queria ser professora, portanto não fiz ramo educacional, a minha ideia inicial era não ser professora, mas aí durante ainda o último ano do curso ocupei uma vaga para dar aulas ao 26º ano de matemática e comecei a gostar. Portanto, vamos continuar mais um ano ou dois. Mas depois, como decidi que queria ser professora, na altura havia imensa falta de professores de matemática em Portugal, neste momento há excesso, mas na altura havia muita falta. E, portanto, era muito fácil arranjar lugar para professor de matemática, mesmo sem ter formação nenhuma pedagógica, nem nada, como eu não tinha. Chamávamos professores provisórios, portanto, éramos provisórios, mas tínhamos sempre lugar. Mas, entretanto, quer dizer, já que eu queria continuar, eu tinha que fazer estágio, não é? Um estágio de um ano, que nós chamamos de estágio, quer dizer, num liceu normal, com orientador, etc. E aí fui fazer estágio, decidi fazer estágio, mas eu, como estava a dar aulas ao 26º ano, eu achava que aquilo era demasiado elementar e que não queria no 26º ano, queria no secundário. O secundário, para nós, na altura, era do 7º ao 11º, que era quando acabava. Agora, o nosso secundário é só a partir do 10º, que corresponde ao vosso médio. Na altura, sim, médio. Sim. Entretanto, resolvi fazer o estágio, fiz estágio no ensino secundário e fiquei professora do ensino secundário, professora efetiva. E estava eu muito bem a ser professora do ensino secundário e tive um desafio, porque havia as escolas do magistério primário, portanto, que formavam professores do 1º ao 4º ano, que começaram, isto é em 77, começaram a ter matemática, uma disciplina de matemática, porque até àquela altura tinham uma didática, mas não tinham matemática. E então eram precisos professores de matemática. E tive um desafio do diretor de uma escola para dar aulas na escola de magistério. E eu disse, não vou dar, porque eu estou muito bem no ensino secundário, foi a minha primeira reação. Não quero. Mas depois havia um programa feito por um matemático, para essa matemática, que era um programa tipo, nós lá chamávamos de matemáticas gerais, portanto um cálculo do 1º ano da licenciatura em matemática. Era igual, praticamente. E eu, olhando para aquele programa e dentro da minha ingenuidade, não conhecia nada dos primeiros anos,
achei que era ótimo ir dar aquela cadeira, porque assim eu não esquecia a matemática que eu tinha aprendido na licenciatura e que eu gostava muito. E aceitei. Mas, quando aceitei, quando comecei a trabalhar, percebi que não era aquela matemática, não interessava nada para aquele público e para aqueles professores. E, portanto, comecei a interessar no que é importante fazer com professores que vão ensinar matemática nos anos iniciais. E foi daí, portanto, isto já foi há muito tempo atrás, está a olhar para mim, bem a idade, que eu comecei a interessar muito pela questão dos anos iniciais. E, portanto, depois fiquei no magistério primário uns anos, em Beja, em Lisboa, e, entretanto, houve uma decisão política do governo de criar as escolas superiores de educação, isto é, as escolas de magistério era ensino médio, como acho que era aqui também, e passou a ser ensino superior. E aí houve um concurso para professores das escolas superiores de educação que tinham que fazer, no caso dos anos de educação matemática, a gente chamava só de matemática na altura, tinham que ir fazer, portanto, havia um contrato com a Universidade de Boston, nos Estados Unidos, para fazer o mestrado. E eu candidatei-me e fui fazer o mestrado. Depois, na volta, como entretanto, a escola, como aqui é todo lado igual, houve decisões políticas, as escolas não começaram imediatamente a funcionar, etc. Houve ali um interregno. Entretanto, ainda envolvi-me no projeto Minerva, que não sei se vocês sabem o que é, que foi um projeto muito importante em Portugal, de introdução das tecnologias no ensino não superior. Portanto, e aí voltei outra vez muito ao ensino secundário, mas também ao primário, trabalhei com o LOC, trabalhei com base de dados, aquelas coisas de processamento de texto, pensar na matemática e alguns software educacional, etc. Portanto, voltei outra vez às minhas questões de ensino secundário. Mas, entretanto, depois a minha paixão nessa altura já era os anos iniciais, porque percebi, tendo sido professora do ensino secundário, que muitos dos problemas que nós detectávamos como professores dos alunos do ensino secundário vinham do elementar, vinham lá de baixo, isto é, havia questões essenciais que, se não forem tratadas nos primeiros anos, muito dificilmente são tratadas depois, ficam e muitas vezes perduram para a vida. E eu tinha alguns exemplos de alunos que eram ótimos alunos da matemática, sabiam a matemática do secundário, mas tinham muitas falhas na matemática elementar que deviam ter aprendido bem na escola primária e não tinham aprendido. E, portanto, voltei outra vez aos anos iniciais e, portanto, fiquei por aí durante o resto da minha vida até agora, quer dizer, com algumas ligações também a outros níveis, mas sobretudo o meu investimento em termos de investigação tem sido no ensino nos primeiros anos. Portanto, tem sido muito a ligação aos primeiros anos e o que é possível fazer em matemática nos primeiros anos. Depois fiz um doutorado em Londres, exatamente com o tema da formação de professores dos anos iniciais. Na altura a gente não falava muito em trabalho colaborativo, mas eu trabalhei colaborativamente com 3 professoras durante 2 anos que estavam a implementar um novo currículo que tinha muito por base a resolução de problemas e, portanto, era muito difícil para elas e, portanto, nós trabalhámos em conjunto 3 anos. Esse trabalho e essa reflexão que foi sendo feita, no fundo, constituiu o objetivo, o objeto da minha tese de doutorado. E fiquei, portanto, e depois daí tenho estado sempre muito ligada à questão dos anos iniciais e mesmo todos os projetos em que me tenho envolvido têm muito foco nos anos iniciais, quando digo anos iniciais, até aos 12 anos, as questões da formação e as questões, sobretudo, das aprendizagens também, as aprendizagens quer no campo numérico, quer no campo da geometria, etc. E, portanto, tem sido esse o meu percurso. Ultimamente, já não muito ultimamente, mas uma das minhas experiências que marcou foi um programa de formação continuada que houve em Portugal durante 6 anos para professores exatamente dos primeiros anos, que nós investimos muito em termos de formação, mas também de investigação, e que, no fundo, era uma ideia de que era preciso, de uma ministra da Educação, foi a ideia dela em 2005, perante os resultados do PISA, que eram muito maus,
era importante, ela achou, e achou bem, na minha perspectiva, que era importante investir nos primeiros anos. Portanto, o PIS é aos 15 anos, mas o que se reflete no PIS há aprendiz antes. E, portanto, ela achou que era importante investir na formação matemática dos primeiros anos. E nós envolvemos muito nesse programa e, portanto, esse programa foi realmente marcante, porque, no fundo, percebemos muito, foi um programa que teve uma grande incidência na sala de aula, porque fizemos um programa em que havia, no fundo, dois tipos de sessões de formação. Havia sessões de formação, como é em qualquer programa, com um grupo de professores, mas havia sessões de acompanhamento na sala de aula. Portanto, todos os professores tinham aulas acompanhadas. E isso, e toda a investigação que foi desenvolvida à parte do programa, mostrou-nos que a sala de aula era fundamental. Portanto, e a ideia da formação continuada sem sala de aula, para nós, neste momento, eu estou convicta, e os dados que temos, é realmente muito limitativa. Isto é, nós sabemos que fazer formação de professores é uma coisa difícil, não é? Mas a formação em que nós trabalhamos com as pessoas fora da sala de aula, que normalmente as pessoas até gostam, dá conhecimento às pessoas, mas depois a passagem disso para dentro da sala de aula não é nada fácil, porque as pessoas têm que sair da sua zona de conforto, não é? Aquilo que elas fizeram muitas vezes tem pouco a ver, elas gostam, percebem, portanto, e nós temos imensos testemunhos desse tipo, percebem, é muito importante, mas agora como é que eu levo isto? Eu depois não sei, depois ponho dúvidas, depois tenho dificuldades, e a ideia do acompanhamento é a ideia de haver alguém na sala de aula que está ali para acompanhar, não para fiscalizar, não para avaliar, mas para acompanhar e para responder às dúvidas que os professores tenham quando estão a lecionar. Isso, e como no programa de formação, quem estava no programa era obrigatório ter sessões de acompanhamento e era obrigatório levar para a sala de aula alguma coisa que se tinha discutido na formação, nas tais sessões de formação, isso fez toda a diferença no nosso programa de formação. Portanto, foi, digamos, uma lição de formação de professores, porque, no fundo, nós partimos de professores. A ideia do professor como um profissional, não é, que se desenvolve, que já sabe muitas coisas e que se desenvolve na reflexão que vai fazendo sobre a sua própria prática. E isso foi sim, digamos, um dos grandes desafios nos últimos tempos, que não é, já acabou há uns tempos, mas que nós temos vindo a refletir e a escrever sobre isso, porque realmente é um desafio importante em termos de formação de professores e perceber quais são os ingredientes que uma formação tem que ter para que dê algum resultado. Eu acho que agora a gente abre um pouco, depois de vocês terem uma ideia, e abre para você falar sobre os processos formativos dos professores, em geral, né, as pesquisas lá em Portugal, que os teóricos mais trabalhados, né, os nomes de teóricos mais trabalhados, né, e falar. A professora veio aqui no seminário da Unicamp, de quinta e sexta, do grupo de formação de professores que ensinam matemática, o GPFPM, onde ela veio fazer um papel de excedente de visão, o Bakhtin trabalha muito essa parte, ou seja, uma pessoa de fora olhando o projeto de formação de professores, o nosso projeto que envolve professores de várias partes do Brasil e que trabalha com um mapeamento crítico e uma meta-análise das pesquisas em formação de professores que ensinam matemática durante um período determinado. Então é esse papel que ela fez e ela se prontificou a vir aqui na Unesp, como foi na UFSCar e como vai também, foi na PUC de Campinas, né? E vai também visitar a Universidade de São Francisco. Então, para nós é uma oportunidade para apresentar a professora para vocês, que alguns trabalham com formação de professores, mas é uma oportunidade de vocês participarem, perguntar que tipo de pesquisa vem se fazendo em formação de professores ou com resolução de problemas e outras coisas assim. Então, aberta a palavra para vocês. Oi, boa tarde. Olha, eu sou muito surpreendida por o trabalho que
Março, não entendeu que era? Em França, certo? Não, Portugal. Portugal, desculpa, eu cheguei um pouco tarde. Então, eu não sou brasileira, eu sou colombiana. Durante a minha formação, eu trabalhei como uma sala de professora de matemática na parte para ser professora de matemática. E aqui cheguei e encontrei outro universo mais trabalhado, outro universo que também tem formação de professora de matemática. E agora, escutando o que você fala, que é a formação continuada, que é muito importante, porque os professores, muitas pesquisas estão focadas na parte inicial da formação do professor, mas a parte continuada é muito esquecida e ainda há muito trabalho para fazer. Quando você fala que nesse programa trabalharam com professores que já eram formados, entendi? Sim, sim. E eles tinham acompanhamento por parte da Universidade de Portugal? Sim, de formadores, sim. Do país inteiro. O país inteiro. O país inteiro. O país inteiro. Também há esse acompanhamento dos estudantes da licenciatura dos últimos anos para dar como uma compartilha entre esses professores que já estão atuando e esses professores que são ainda não são professores, mas essa experiência acho que poderia ajudar um pouco ter pensado em fazer isso, como é que é conformado um grupo do trabalho colaborativo, como acontece tudo isso? Pois, assim, a formação inicial, portanto, este programa, como disse, que foi comunicado aos primeiros anos, funcionou em todas as instituições. Portugal é um país pequenino, não é o Brasil, portanto, é preciso ter isso em conta. E, portanto, o nosso Portugal é muito mais pequeno que o Estado de São Paulo. Em população, nós temos 10 milhões, vocês no Estado de São Paulo têm muitos mais. A cidade de São Paulo tem 10 milhões. A cidade de São Paulo tem 10 milhões, portanto é preciso fazer Essa o comparação. relativo. Pronto, mas por isso, quer dizer, não há comparação possível, não é? Mas de qualquer forma, portanto, o que é que aconteceu? No país inteiro há 18 instituições superiores que formam professores para os anos iniciais. Portanto, todas elas fizeram um acordo, uma espécie de um contrato com o Ministério da Educação de fazerem este programa de formação, que era coordenado por uma comissão de acompanhamento, que eu era coordenadora, mas tinha outros professores, e do ponto de vista pedagógico e científico, mas tinha em cada instituição uma coordenação própria. Portanto, cada instituição tinha que nomear uma coordenação. E a ideia era formação continuada, porque no fundo chegou-se à conclusão que os tais resultados, a ideia foi os resultados de PISA, não é? Daí que partiu a ideia, mas depois a ideia era que a formação matemática que se fazia nos primeiros anos era muito deficiente. Porquê? Porque muitos professores dos primeiros anos não gostam de matemática, têm uma má formação, não têm conhecimento, quer dizer, havia esta consciência, tinha havido muitas formações antes, mas que eram as tais fora da sala de aula e chegou-se à conclusão no processo de avaliação que se fez que chegava muito pouco dentro da sala de aula, portanto, apesar dos professores terem formação, chegava muito pouco lá dentro. E, portanto, decidiu-se que se fazia esta formação, portanto, esta ideia de ser dentro da sala de aula também partiu também do resultado do PISA, porque o resultado do PISA dizia que em Portugal apenas 6% dos alunos que tinham feito ao teste de PISA diziam que tinham tido um professor além do seu professor de matemática na sala de aula. Portanto, normalmente quem estava era só o seu professor. Enquanto que ao nível da OCDE, que é os países que no fundo fazem parte do PISA, não é? Não só, mas ao nível dos resultados dos países todos, a média era 60%. E havia países onde chegava a ser 94%. O que é que isto queria dizer? Queria dizer que, no fundo, que era uma realidade, em Portugal eu faço a formação inicial,
No meu tempo fiz estágio depois, mas agora é integrado no curso. Portanto, no integrado no curso eles têm prática supervisionada, portanto têm um estágio e aí dão aulas na aula do professor e, portanto, os tais 6% deve ter sido esses alunos que foram alunos de estagiários, mas depois eu passo a ter a minha aula e pronto, e ninguém lá entra, não é? É muito raro, pode haver uma inspeção uma vez na vida, mas isso posso também ser professora toda a vida e nunca ter lá nem tido ninguém na sala. Portanto, digamos, o trabalho do professor é um trabalho muito isolado, muito sozinho na sua sala com os seus alunos. E, portanto, ele não, e muitas vezes, e nós dizemos também, muitas vezes de porta fechada, isto é, eu entro na minha aula, fecho a porta e ali dentro sou a comando, para o bem e para o mal, faço o melhor ou o pior, não interessa, mas eu é que faço o meu trabalho com os meus alunos. E a ideia foi um bocado contrariar isto, portanto, contrariar isto, por um lado, dando mais conhecimento aos professores e discutindo com eles sobre o... mas também, ao mesmo tempo, digamos, discutindo a prática. Portanto, a ideia era, a formação tinha que partir da prática e voltar à prática. O que é que nós fazíamos? Portanto, havia as tais aulas acompanhadas e as sessões conjuntas, as sessões de grupo, eram constituídas geralmente por 3 partes, que era, por um lado, a reflexão sobre o que é que se tinha passado de importante nas aulas acompanhadas, um trabalho com um tema matemático, porque a ideia era também ensinar matemática, ensinar didática da matemática, ensinar sobre o currículo, por exemplo, trabalhar as questões curriculares, porque muitas vezes, não sei como é cá, mas muitas vezes as pessoas conheciam completamente o currículo e funcionava, era um livro didático, não é? E depois a seguir também pensar no que é que se vai fazer daqui, o que é que se leva para a sala de aula, portanto, planificar as aulas seguintes. E as sessões eram de 15 em 15 dias, 2 em 2 semanas, e pelo meio havia alguns professores do grupo que tinham aulas acompanhadas, portanto, em que o formador ia às aulas. E aí, esse formando que tinha a aula acompanhada, investia mais um pouco na planificação da aula, mandava para o formador através do correio eletrónico, recebia feedback ou não, etc. Portanto, a planificação ou planejamento, como vocês dizem, não é? Era discutido entre o formador e o formando. Depois o formador ia à aula e a seguir imediatamente à aula havia uma reflexão. Nós acreditamos muito, usamos muito aquele modelo do Schoen, do Donald Schoen, reflexão antes da ação, na ação e pós-ação. Mas o que é que isto fez? Isto fez com que os formandos levassem para a sala de aula tarefas com as quais eles não se sentiam completamente confiantes, mas sabiam que estava lá alguém que os podia ajudar. A postura do formador na sala de aula podia ser só estar lá sentado atrás a ver, não é observar, mas dependia dos professores. Mas havia professores, por exemplo, eu fui também formadora deste programa e havia professores que, por exemplo, comigo aconteceu, a primeira aula que eu fui à aula, a professora disse para os meninos: esta senhora é a minha professora de matemática, ela sabe matemática, se vocês tiverem dúvidas podem perguntar a ela, portanto, estou perfeitamente à vontade, vocês, com certeza há coisas que eu não sei responder, mas ela sabe, dizia ela. E, portanto, mas havia, portanto, dependia do estado do professor. Há pessoas que dizem que sentem-se à vontade para dizer isto aos alunos, há outros que não é? Mas o facto do formador estar lá criou nós tínhamos muito receio desta ideia de ir à aula, porque nunca tinha acontecido, e, portanto, mas não, foi de toda a investigação feita, da avaliação feita do programa, é aquilo que os professores mais gostaram. Foi o de poderem discutir com uma pessoa, cara a cara, não é, ali, problemas da aula, depois da aula havia sempre um espaço, que normalmente era curto, porque o professor depois tinha um intervalo e depois ia continuar, mas que dava para discutir alguns aspectos mais interessantes, mais importantes, ou alguma dúvida que tinha surgido, etc. E depois as questões mais substanciais, digamos, iam para a sessão do grupo e eram depois aprofundadas na sessão do grupo. E, portanto, isto era um bocado o esquema que nós usávamos e que fizemos durante este tempo. E isso realmente fez a diferença em termos de sala de aula. E da matemática que passou a ser feita na sala de aula.
continuando sobre isso, Sim. eu quero dizer, você disse que Portugal tem uma população pequena, como uma cidade de São Paulo. Sim. Veja o tamanho do Brasil, com todos os seus estados, com todas as suas cidades e seus locais. Afora algumas ilhas de excelência, a nossa formação inicial está sendo muito mal conduzida. Quando eu me formei, há anos atrás, a formação de professores se dava num curso secundário. Sim. Nós tínhamos o ginásio e tínhamos uma escola secundária, onde a gente tinha um clássico, um científico e formação de normal. professores. É, O normal. Sim. Formação de professores primários. Esses professores, eles trabalhavam muita matemática. Eu dei muitas aulas nos anos 50 para professores primários. E o que eles sabiam era uma coisa importante. Como eles sabiam trabalhar depois as crianças, aprendiam. Houve mudanças, reformas, e por alguma razão política, os professores que tinham um curso secundário passaram a ter a obrigação de ter uma formação universitária. Foram fazer uma pedagogia, onde vão para a pedagogia, em geral, aqueles que não gostam de matemática. E vão para o curso de matemática e fazem um semestre que se reduz a 2, 3 meses, para com aquela matemática ensinar as crianças. Isto é, deformar a cabeça das crianças. E para essa faixa, como vimos que a coisa estava ruim, vamos melhorar. Mas se não há condições de melhorar o professor, como vamos melhorar a cabeça das crianças? Então, começa a ser um empurra. Os 4, agora 5 anos primários, não fazem com que a criança vá para o Fundamental 2 aprender matemática, porque a matemática é construtiva. Eu estou construindo matemática o tempo todo. Se eu vou com lacunas, veja que coisa absurda. O professor tem um programa a ser dado no ano. Não dá tempo, não tem importância. Até 70% está bom. Os 20% ficam na lacuna, que vão para frente e não aprendem. Então fazem um Fundamental 2 ruim. Quando vão na transição para a escola secundária, eles não estão preparados. E depois vêm para a universidade, também não preparados. Isso ficou um rolo muito grande que a gente está pagando hoje. Hoje em dia eu soube de um curso de formação de professores, o PIBIB que a gente tem aqui, em que o trabalho grande que uma aluna fazia era ensinar para aluno do 8º ano o que era subtração. Então eu me pergunto, como nós podemos avaliar essas crianças que não sabem e promovê-las, se nem o professor passou por isso? Não tem, do que eu tenho lido, vocês passaram por muitas coisas semelhantes. Sim. E a gente está sempre em busca de como melhorar. E o que é que nós temos hoje para melhorar? Dá para você falar um pouquinho? Sim, nós também tínhamos, exatamente este programa surgiu também porque a nossa formação inicial dos professores primários era muito fraca, portanto, a presença da matemática era pouquíssimo no curso, dependia muito das escolas, porque dependia das relações de força dos conselhos científicos, quando diziam... Colegiados das escolas. Sim, e portanto e simultaneamente portanto a formação era realmente muito fraca, e por isso, nesta formação que nós organizámos, uma das questões que era fundamental para nós era o conhecimento matemático do professor. Porque realmente é importante a didática, para nós fundamental, o currículo, mas não pode haver, eu costumo dizer, não se ensina aquilo que não se sabe, não é? Portanto, para se ensinar tem que se saber. E sobretudo aquela ideia da Deborah Ball, por exemplo, que
escreve sobre isto, que é preciso ter um conhecimento profundo da matemática que se ensina. Portanto, não basta eu saber fazer as subtrações para ensinar a uma criança como é que se faz subtração, porque se ela faz com um algoritmo diferente ou de maneira diferente, eu não sei explicar. Eu olho para ela e fico ali e digo assim, não serve, como a gente via muito. Essa não está bem porque não foi assim que eu ensinei. E, portanto, era o modelo único e acabou. E, portanto, o que nós fizemos muito no programa de formação, por exemplo, foi a formação era muito feita com base no olhar das produções dos alunos. Portanto, havia as produções dos alunos e, agora, o que é que está aqui de matemática? Como é que isso se justifica? Está certo? Está errado? Porque é que está certo? Porque é que está errado? Qual foi o erro que foi cometido? Como é que se ultrapassa este erro? Portanto, a nossa fundamentação matemática é muito baseada nas questões concretas da sala de aula, porque é preciso saber matemática para poder ensinar matemática e para poder ter, digamos, fazer um juízo do que temos ali à nossa frente e não fazer o tal modelo único, procedimental, em que a gente trabalha muito uma coisa. Isto é no primário, é no secundário, não é igual, porque se a gente só sabe fazer daquela maneira, só daquela maneira é que ensina e tem que ser tudo igual e, portanto, não dá nenhuma margem para os alunos pensarem, não é? Portanto, a nossa questão foi muito por aí. E por isso, realmente, o programa surgiu exatamente porque havia e há, quer dizer, não resolvemos todos os problemas, mas resolvemos alguns, acho eu. Mas, simultaneamente, também se reformulou a formação inicial. E, portanto, coincidiu com a questão de Bolonha, que não sei se vocês sabem o que é, portanto, uma coisa Mas eram vocês, matemáticos, educadores matemáticos, que estavam conduzindo isso, sim. Não os políticos. Não os políticos, sim. Não, o programa era do ministro, sim, mas a ministra nomeou uma comissão de acompanhamento e nós tínhamos liberdade, não interferiu nunca no programa, quer dizer, não interferiu em termos de conteúdo, a organização, claro, ela deu a estrutura de ter sessões de acompanhamento, as tais sessões de sala de aula e fora da sala de aula, também foi uma sugestão dela, mas uma sugestão dela que nós apoiámos imediatamente, porque também queríamos fazer assim, mas de resto não, o resto, quer dizer, nunca houve interferência nesse aspecto. Portanto, cada instituição de ensino superior organizou uma equipa de formadores que poderiam e deveriam ser os próprios educadores e professores da própria instituição, porque a ideia era que, e lá está, a ideia era também que a formação continuada contaminasse, no bom sentido, a formação inicial, porque eu, ao ir à sala de aula e perceber as necessidades dos professores e o que é preciso para ensinar, eu sou capaz de organizar a minha formação inicial também de um outro modo para responder àquilo que é as necessidades do futuro profissional. E, portanto, havia quase, digamos, a obrigatoriedade de, para além do coordenador, que era o professor da instituição, os outros professores da instituição também estarem envolvidos no programa de formação continuada. Mas, além disso, como normalmente não chegavam, cada instituição organizou uma equipa de formadores, que era selecionada pela própria instituição, mas que tinha que ser alguém que, por exemplo, em Lisboa nós conseguimos muitos professores do primeiro ciclo que já tinham feito alguma especialização da didática matemática ou mestrado, mas noutros sítios não havia, mas alguém que tinha de alguma maneira um conhecimento de matemática e que tinha um gosto especial pela matemática, mas que ao mesmo tempo, isso para nós foi uma condição muito importante, conhecia o que se passava nas salas de aula do primeiro ciclo, porque eu não acredito muito, até pela minha vida, minha história de vida, que o professor, quando vem do secundário, eu passei por aí e sei que tive que aprender a estudar para vir lá do secundário agora perceber o que é que se passa aqui, não é? E portanto para nós era fundamental que se soubesse o que é que era uma sala de aula do primeiro ciclo neste caso. E portanto, esta equipa, por nossa diretriz da Comissão de Acompanhamento, tinha um dia da semana em que a equipa trabalhava entre ela. Portanto, era um dia de formação, autoformação da própria equipa. E, portanto,
no fundo, que se organizavam tarefas, discutia-se imenso, organizavam-se materiais para depois no resto da semana, no resto das semanas, se trabalhar. Portanto, isso para nós também foi uma questão muito importante. A questão da equipa, e da equipa também era uma equipa colaborativa, que havia pessoas que sabiam mais matemática, outros sabiam mais do primeiro ciclo, outros, portanto, mas a ideia foi que realmente todos estudaram, e toda a gente estudou muito, é verdade, toda a gente estudou muito, e portanto íamos fazendo aí o processo. Simultaneamente, como eu ia dizer, a formação inicial foi alterada e foi legislado que tinha que haver muito mais matemática, obrigatoriamente, um limite de créditos para a matemática, também para a língua portuguesa, também para as ciências, na formação inicial. De modo a que. Mas eu acho que, por muito boa que seja a formação inicial, a formação continuada é sempre muito importante mesmo, que a gente consiga ter uma formação inicial melhor. E isso se mantém em Portugal? Não, isto como lá como cá não se mantém nada, mas depois a seguir isto tivemos um ministro que ainda por cima se intitulou matemático, mas que não é na realidade, e que mudou as diretrizes todas e, portanto, o programa tem que ser justo, o programa de formação durou 6 anos, que é uma coisa nunca vista em Portugal. E, portanto, nesse aspecto foi ótimo. E, portanto, é um programa, como vocês imaginam, um programa muito caro em termos económicos, porque, no fundo, nós na organização que propusemos e que foi, como disse, aprovada imediatamente, a nossa ideia, que eu acho que era a única ideia que funciona, é, com este esquema que nós tínhamos, os grupos de formação tinham que ser grupos muito pequenos, que é para o ambiente ser um ambiente de confiança entre os grupos, se criar rapidamente um ambiente de confiança entre as pessoas do grupo e, simultaneamente, poder haver, no mínimo, 4 aulas supervisionadas de cada um dos participantes do grupo. E isso, nós propusemos grupos de entre 8 e 10 pessoas. Portanto, estão a ver, isto é um programa muito caro. Entretanto, Portugal entrou na crise económica e não sei o quê, portanto, houve aqui vários motivos para acabar com o programa. Mas, simultaneamente, também mudámos de Ministro da Educação e o Ministro da Educação, que tivemos a seguir, que agora já não temos, felizmente, tinha uma perspectiva completamente diferente, tinha aquela perspectiva da matemática é só para alguns, elitista, não interessa, e mudou os currículos, mudou tudo, mas de uma forma, se vocês forem ver neste momento os currículos que ainda estão, infelizmente, de Portugal, é uma coisa horrorosa, sobretudo os currículos dos primeiros anos, com uma linguagem que os professores não entendem, porque é uma linguagem completamente fechada do ponto de vista de matemática, mas e com conteúdos completamente desadequados, como por exemplo, os meninos saberem que é um segmento de reta no primeiro ano, um ponto, portanto, coisas assim, um bocadinho de quem não conhece a realidade, por exemplo, dos primeiros anos, mas não só. A axiomática de Euclides no 9º ano, portanto, aspectos que não fazem muito sentido. Mas, e por isso, quer dizer, por isso não se mantém, mas mantém-se, eu isso acho que mantém-se muita gente que investiu mesmo no programa e que acreditou, e muitos professores depois, portanto, cada professor, em princípio, tinha obrigatoriamente 1 ano de programa, portanto, o programa durava 1 ano, porque para nós é essencial que o programa fosse continuado e, portanto, durava 1 ano, mas muitos professores, ao fim do primeiro ano, pediram para fazer o 2º ano. Portanto, muita gente fez o 2º ano de formação. E quem fez o 2º ano de formação, realmente não muda porque o ministro muda. Quem fez 1 ano só depende, não é? Mas quem fez 2 anos percebeu o que era importante e deu fruto. Sim. Professora Arlete, agora. Professora, por favor, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre se em Portugal foi implantado, está sendo implantado o Tratado de Bolonha e como isso, se isso estiver sendo implantado, como isso tem sido refletido na formação dos professores dos primeiros anos de ensino e especificamente na questão do estágio acompanhado. Sim, foi implementado o processo que nós chamamos de processo de Bolonha, mas
quer dizer, eu acho que não foi implementado na sua filosofia. O processo de Bolonha tem uma filosofia própria que muitas vezes foi declarada, porque era aquela filosofia da aprendizagem, de o aluno é que aprende, o professor está lá para isso. Não sei se é verdade, quer dizer, se conseguiu-se pôr em prática. Mas, em termos de formação dos anos iniciais, eu acho que melhorou exatamente porque coincidiu foi nesta altura e o que se fez foi, portanto, há uma licenciatura, portanto, neste momento todos os professores têm que ter mestrado, seja de educação infantil, seja do ensino secundário. Porque as licenciaturas diminuíram para 3 anos, também é por isso. Entretanto, no caso dos professores dos 13 aos 12, portanto, educação infantil até aos 12 anos, todos têm que fazer, à partida todos têm que fazer, o que nós chamamos, decidiu chamar, uma licenciatura em educação básica. E essa licenciatura, que teoricamente, pelo processo de Bolonha, devia servir para muitas coisas, mas na realidade, pouco mais serve para seguir para ser professor. Serve para técnicos de educação dos municípios, etc. E a licenciatura em educação básica foi legislado que tinha, portanto, cada ano, em termos de Bolonha, tem 60 créditos por semestre, portanto, 120 créditos. E nos 3 anos tem que haver no mínimo 30 créditos de matemática, no mínimo 30 créditos de língua portuguesa, no mínimo 30 créditos de história e de ciências, no mínimo 30 créditos de expressões. Portanto, digamos, houve uma grande ênfase nas questões dos conteúdos a ensinar. E depois, na parte do mestrado, que há a seguir, é que ainda na licenciatura há uma didática, há prática supervisionada, mas que não tem que ser na sala de aula, pode ser em estruturas educativas, e depois no mestrado há prática supervisionada para os ciclos a que diz respeito, a que eles optaram, porque depois no mestrado, enquanto que a licenciatura em educação básica é comum para todos dos 3 aos 12, depois já há subdivisões por mestrado, podem fazer um mestrado só em educação de infância, que se chama educação infantil, educação infantil primeiro ciclo, primeiro e segundo ciclo e só primeiro ciclo, portanto há 4 vias. E depois daí depende da prática supervisionada que vão fazendo, portanto no mestrado há sociologia, psicologia, que diminuiu bastante o peso dessas disciplinas na parte da licenciatura, e depois já há a prática supervisionada como havia antes. Portanto, no nosso caso, dos anos iniciais, não alterou muito. Onde alterou muito foi na formação dos professores de matemática a seguir, porque os professores de matemática, na licenciatura dos professores de matemática, a partir do 7º ano, tinham um ano de estágio e passaram só a ter com turma própria e não sei o quê, e deixaram de ter, passaram a ter só prática supervisionada. Portanto, o modelo que já existia para os anos iniciais é que passou um bocado, portanto, digamos, a prática, aí eles de alguma maneira diminuíram a prática. Nós, depende agora depois da organização da escola e não sei o quê, mas quer dizer, não diminuímos assim muito. Onde se diminuiu talvez mais foi aquilo que nós chamamos de ciências da educação, psicologia, sociologia, aí há alguma diminuição e, portanto, passou a ter também alguma obrigatoriedade do trabalho transversal para poder trabalhar e houve mais atenção aos conteúdos. Claro que isto há quem conteste, por exemplo, porque é que a educação infantil precisa ter tanta matemática, por exemplo, coisas desse tipo, portanto, isso aí há alguma contestação. Agora, ainda não é bom, ainda não é, digamos, acho que ainda tem muito a melhorar, porque os conteúdos das várias disciplinas dependem muito do local, não são definidos por ninguém, são definidos localmente, em cada uma das instituições. E isso, eu acho que o programa de formação continuada, como eu disse, deu um empurrão bom, porque mostrou às pessoas o que era importante fazer nessas disciplinas, mas ainda, se calhar, é preciso trabalhar mais e perceber melhor o que é importante fazer numa disciplina de geometria, por exemplo, num curso que é para professores dos anos iniciais, o que é fundamental trabalhar, não sei o quê, quer dizer, nós temos vindo a aprender, mas acho que ainda precisamos de refletir mais e pensar mais sobre isso.
sei se respondi. Sim, obrigada. Eu acho que, na verdade, a gente vê um modelo, né, sendo implementado, porque uma das perspectivas do Tratado de Bolonha era exatamente isso, que os alunos estavam fugindo de matemática e de ciências. Então, os alunos iam mais para humanas, em todas as universidades do mundo. Né? Isso, não em todas, mas na maioria. Então, é um dos motivos que motivou políticos, educadores para fazer esse tratado, era saber exatamente por que essa evasão. Né? Porque o que acontecia com o ensino de matemática e de ciências nas universidades, e a licenciatura, pelo que você está falando, ela mudou o formato. Sim, sim. Mas não deixa de ser um formato baseado na racionalidade técnica, Sim, sim. como nós nos formamos. 3 anos de matéria pedagógica, de conteúdo matemático, 1 ano das Sim, matérias. sim, sim. Agora mudou, né? São Sim, dois sim. mestrados. Sim. Então, na verdade, o ideal seria integrar Sim, claro. as disciplinas de Sim, cálculo, álgebra, sim. ou seja, dar uma integrada nas sim. pedagógicas, e isso é difícil. Por que é difícil? Porque nós não temos geração formada nesse sentido. É, muito difícil. Né? Então, eu acho que foi um caminho Sim, que mas talvez é um crie caminho. resultados daqui a uns Não, anos. e depende dos. Por exemplo, em relação aos professores de matemática, não é os dos primeiros anos, eu acho, há bocado eu estava a dizer ao Rossano, acho que ainda se foram mais, porque como eles têm a licenciatura em matemática, pode ser para ser professor ou para outra coisa qualquer. E depois aí é que vão para o mestrado em ensino. Portanto, aí parece que nos anos iniciais, depende, porque quando é nas escolas superior de educação são os mesmos docentes, portanto há alguma. De alguma maneira, nós estamos sempre a pensar que eles vão ser professores. E por isso não se ensina matemática para ser outra coisa qualquer. Ensina-se matemática pensando, por exemplo, ensina-se geometria a pensar. Como ensinar geometria. Como ensinar geometria. Mas a gente sabe que há muito. Ao contrário, muitas vezes, e nomeadamente os políticos dizem. Mas se ele fez um 12º ano para entrar, agora ainda precisa saber mais coisas para ser professor dos primeiros anos. Portanto, isto é muito questionado. E a gente sabe que muitas vezes um 12º ano, mesmo em matemática, não dá bases para ser um bom professor dos primeiros anos, não é? Porque não sabe a tal explicação, como é que se faz, porque é que se faz. Quer dizer, nós aprendemos todos como alunos como é que se faz. Mas se calhar, se formos tentar perceber, por exemplo, sei lá, eu estou-me sempre a lembrar de um exemplo, aqui antes de Bolonha, muito antes, nós tínhamos um curso que era para Educação Visual e Tecnológica, mas eles também podiam ser professores dos primeiros anos, de tudo. E então, mas normalmente nessa altura eles tinham todos emprego como Educação Visual e Tecnológica do 5º e 6º ano e ninguém, normalmente daquele curso ninguém queria ser professor. Mas nós não deixávamos de dar disciplinas de matemática, porque eles ficavam com a habilitação. E eu lembro-me de normalmente alunos tanto muito ligados às artes e que a matemática ali era um bocadinho uma coisa que eles não gostavam. E nós estávamos numa aula a discutir a questão dos algoritmos da divisão e da construção do algoritmo. E depois eles no final da aula virem-me dizer, mas assim eu também percebia o que era dividir, nunca percebi agora. Quer dizer, portanto, a descoberta que nós vemos, mesmo nestes alunos crescidos, não é? Que afinal, porque é que eu faço assim a divisão? Faço assim porque tenho um fundamento para fazer assim. E só é descoberta ali, quer dizer, nunca tinha pensado no assunto. Como é que eu posso ensinar se eu nunca descobri? Sim, na formação continuada isto acontecia muito. Assim, por exemplo, acontecia muito esta reação. Mas assim vai ser muito mais difícil, eles não vão perceber. Mas depois eu dizia, mas então vai experimentar. Na próxima aula eu vou lá e vai experimentar e a gente está lá e logo se vê. E depois percebiam que afinal os alunos até eram capazes de chegar muito mais rapidamente àquilo que eles queriam por aquele processo. E vinham para o grupo, e isto era a importância do grupo. Olha, experimentei, eles gostaram imenso, eram muito mais rápido que nós, avançaram. Isto fazia com que o vizinho do lado dissesse, eu também vou experimentar com os meus. E, portanto, funcionava muito assim. Uma série de práticas. E isso foi uma questão muito importante em termos da formação. Que é no fundo, perceber. Porque eu acho que os professores, todos nós, só alteramos aquilo que fazemos
se percebemos que isso é melhor para os nossos alunos. Senão não alteramos, porque se aquilo dá resultados, até têm notas razoáveis, até passam nos exames, porque é que eu vou alterar? Portanto, eu só altero se eu perceber se aquilo é melhor. E só percebo se aquilo é melhor se eu conseguir experimentar. E isto é que é o grande passo, é eu conseguir experimentar uma alternativa, ou tentar mudar, tentar alterar. Para isso tem que ter apoio. Sim, mas essa experimentação tem que ser acompanhada dos pares, de alguns Sim, pares claro, para refletir. para refletir. Porque se eu mudo sozinha, eu implemento uma outra prática, mesmo no ensino superior, se eu não tiver com quem conversar sobre Sim, isso, não um respaldo teórico, para mim não vai mudar nada. Não vai mudar nada, não altera nada, por isso é que é importante o grupo. A filosofia de colaboração. Sim, sim, né? claro, é importante a colaboração fundamental. Eu queria saber o seguinte, Desculpa. Sim. eu queria entender como que é estruturada a escola básica em Portugal e também eu fiquei curioso pensando em como é que acontece a transição, né, da licenciatura para a prática em sala de aula, se nesse projeto contemplava esses professores que estavam entrando, né, que estavam começando a sua prática docente também, ou não, se havia alguma condição para que eles pudessem participar do projeto. Pois, nós temos o nosso sistema de ensino, nós temos educação, só começamos aos 3 anos, portanto, vocês aqui começam pequeninos, nosso sistema só começa aos 3. Agora há muita, por exemplo, há neste momento uma grande preocupação com a formação na creche, mas dos 0 aos 3 não faz parte do sistema educativo, é da segurança social, que é uma certa síntese. Mas depois, portanto, dos 3 aos 6 a educação de infância não é obrigatório, embora nos 5 anos é universal e agora, neste novo governo que começou há pouco tempo, a partir dos 4 é universal. Mas não é obrigatório, portanto, um pai pode decidir que não põe o filho na educação de infância, não é obrigatório. Mas é, de alguma maneira, quase universal, portanto, é uma porcentagem mínima que não tem educação de infância, pelo menos os 5 anos, portanto, o último ano antes de entrar no ensino obrigatório. O ensino obrigatório é a partir dos 6 e tem o primeiro ciclo do ensino básico, que é dos 6 aos 10. O segundo ciclo, que é dos 10 aos 12, que são só